Oi, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo bloco. Deixa eu ler aqui uma... Eu recebi algumas perguntas iguais, então eu só vou ler 4 perguntas também, tá? Essa daqui é de uma querida e youtuber, é a Nina Grise. Oi, Vivi. Gostaria de saber quais os sinais que uma criança pode dar para os pais que tem algo errado e que pode levá-la ao suicídio. Boa noite. Aí a segunda pergunta é: recebi um alerta sobre uma mensagem rodando na internet. A mensagem ensinava de forma lúdica, como se fosse uma brincadeira, as crianças a se enforcarem. Era uma figura mostrando cada etapa. Esse tipo de ação tem impacto no número de suicídios infantis atualmente? A internet em si tem influência? Sim, a internet tem influência. O que aparentemente parece uma brincadeira, não é uma brincadeira, é muito sério. As crianças estão sim se enforcando cada vez mais. Por quê? Muitas vezes a criança tem acesso a fios de telefone, a cordas. Então, assim, tudo isso acaba facilitando para que ela possa seguir passo a passo o que esse desenho propõe. Então, os pais precisam ficar muito atentos, sim, tá? Né? Qualquer sinal de que a criança vem perguntando onde fica tal fio e não é muito de costume dela, aparece com uma corda em casa que ela também nunca teve muito uma vontade de brincar com corda. Então, são sinais que a gente tem que ficar muito atento. Certo. Tá, né? Então, a internet, infelizmente, ela promove, né, a informação, mas ela também promove a desinformação. Ou seja, uma brincadeira dessas vinculando, seja a internet, ou seja via WhatsApp, ou até mesmo, né, acho que em Facebook também veio alguma coisa nesse sentido, isso vai facilitando o acesso. Então, ao mesmo tempo que ela promove a informação, ela também despromove. O que choca mais é em saber que existe tanta maldade assim no mundo, né? Sim. A ponto de instigar uma criança a cometer um suicídio, a ensinar passo a passo, quer dizer, a fazer fazer com que essa criança cometa realmente um suicídio. O que é muito sério e o que é importante são alguns sinais que a criança vai demonstrando. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela é muito ativa o tempo todo, brinca, corre, tem amiguinhos, vai bem na escola, está o tempo inteiro com um comportamento e de repente ela aparece com outro comportamento mais caída, mais retraída, começa a não ter vontade de se alimentar, o que era para ela super natural, por exemplo, vai para a escola de futebol, vai para a natação, acaba não tendo vontade, isso é um sinal que alguma coisa não está bem. Então, os pais, eles precisam ficarem atentos a esses sinais também. Mas tudo bem, vamos colocar assim, meu filho, ele sempre foi ativo, vai para aula de inglês, vai para aula de natação, futebol, blá. E, de repente, ele não quer mais. Aí eu pergunto, mas o que aconteceu? Por que você não quer ir mais? Não quero mais, não gosto, não quero mais fazer, quero ficar aqui em casa. Mas está acontecendo alguma coisa? Ou seja, a criança não fala o que está acontecendo. Como saber o que está de errado se a criança em si não se abre para os pais? Alguns comportamentos dessa criança são muito perceptíveis, tá? Então, por exemplo, se a mãe está acostumada a beijar a criança e ela sempre aceitou e agora ela tem uma repulsa, significa alguma coisa. Uhum. Então, isso é um sinal, tá? Né? Se o pai está acostumado a abraçar o filho e quando esse pai vai abraçá-lo novamente, ele fala não, isso também é um sinal que alguma coisa está acontecendo. Uhum. Então, são sinais, às vezes, muito sutis, que eu preciso, enquanto pais, perceber e ficar muito atenta. Porque é através desses sinais que eu vou conseguir salvar o meu filho. Mesmo que a criança não fale, quando eu percebo essa diferença de comportamento, de atitude, eu tenho como ir atrás.
Então eu posso junto, por exemplo, sentar e brincar. Eu posso junto oferecer alguns passeios, que aí de repente a criança vai ficando um pouquinho mais à vontade. E aí isso vem. Mas, por exemplo, a criança, a partir do momento que ela não quer ir, eu devo chegar e falar assim, tá bom, você não quer ir, então você não vai? Ou insisto que a criança vá? Então, insistir faz com que a criança não se sinta confortável. Certo. Eu posso, por exemplo, perguntar para ela por que naquele momento ela não tem vontade de ir ao parque. Um exemplo. O que tem um parque que para ela naquela hora está incomodando? Então, eu vou perceber como que essa criança vai reagir à minha pergunta. E aí eu tenho como sentar com essa criança e perceber qual é o movimento dela diante daquela situação que aparentemente se torna ameaçadora. Então, se alguma coisa aconteceu dentro de um parque, ela vai ficar retraída diante disso. Uhum. Por isso que assim, forçar não adianta. Mas eu preciso mais do que entender é sentir o que aquela criança está me promovendo. Ou seja, se ela não quer mais fazer uma determinada atividade, é porque nessa atividade alguma coisa aconteceu para que a desmotivasse. Pode ter acontecido, tá, né? Às vezes alguém falou alguma coisa, ou às vezes alguém tocou nela de um jeito que não foi legal. Então aquele lugar, em algum momento, ele pode se tornar muito ameaçador. Certo. Por isso que eu preciso ir aos poucos, sentindo com a criança, percebendo a fala dela, percebendo como que ela traz aquele movimento. Porque aí eu tenho como chegar naquela informação. Sem dúvida. Tá. É uma coisa bem séria, né? Sim. E ligada a essa pergunta, e tem uma de um outro amigo meu, muito querido, ele fala o seguinte: eu, quando criança, não tinha tendências suicidas, mas tinha uma tristeza muito grande dentro do peito e tinha vontade de morrer. Quando adulto, tive vontade de me suicidar. Esta vontade se desenvolveu depois ou estava latente dentro de mim? Passei por muitos dissabores na fase adulta, ou melhor, ainda estou passando por alguns. Então, na verdade, assim, o suicídio, ele deveria ser visto como um processo simbólico e não um processo concreto. Ou seja, eu posso terminar uma fase da minha vida, que essa fase já se cumpriu como tarefa, como um todo, ela cumpriu o seu objetivo. Então, ela se fecha. Mas isso não quer dizer que eu deva abrir a janela e pular. Então, existe uma diferença muito grande entre o suicídio concreto, que é esse que, por exemplo, eu abro a janela e pulo, eu me enforco, tomo veneno. E existe o suicídio simbólico, onde eu preciso olhar que aquela fase cumpriu a sua tarefa, agora está na hora de eu transformar aquele movimento. Agora, o que chama atenção na fala desse seu conhecido é que essa vontade sempre esteve presente. Então, na verdade, ele fala de uma dor na alma muito grande. Uhum. Uma dor que parece que ela não é compensada em nenhum momento. Então, existe um risco muito grande de que em algum outro momento da vida dele, se ele não conseguir transformar isso de um jeito simbólico, ele pode sim pensar em Ou vir suicídio. a cometer um suicídio. Sim. E por isso vamos transmutar, né? Essas Sim. energias, esses Por isso, sentimentos, né? Que é importante sempre ficarmos atentos à nossa alma, porque a alma, ela vai significando e ressignificando todo o nosso ser. Então eu preciso olhar para isso e não só entrar num processo da racionalidade. Então, olha, eu recebi muitos e-mails falando assim que não queriam fazer perguntas, mas que era um assunto que eles tinham muito medo de que isso acontecesse com seus filhos. Tá. Ou com alguém da família. Porque assim, a gente nunca imagina, né? Até comentei com você isso, que é o tipo da coisa que a gente não imagina que vai acontecer com alguém da família, né? Imagina que um filho meu vai pensar em se matar, ou uma irmã minha, ou um parente meu, uma amiga minha vai querer se matar, né? Tirar sua própria vida.
Mas sim, eu sei que o vizinho lá da rua de trás ou do outro bairro, ou o Zé que eu não conheço, a Maria que eu não conheço, essa sim. Então assim, o suicídio eu sei que acontece, que existe, mas não na minha família. Isso não pode, não vai acontecer nunca aqui do meu lado, né? E aí, até que um dia isso acontece, e aí? Né? Então, temos que tomar cuidado com uma questão que chama pensamento mágico. Pensamento mágico é justamente isso, acontece no vizinho, acontece lá do outro lado do mundo, mas na minha casa não. Na minha família, nos meus amigos, não. E aí, quando acontece muito próximo, toda a minha estrutura acaba sendo desestruturante. Porque o que foi que eu fiz que levou o outro a se matar? Mas muitas vezes não sou eu que levo o outro a se matar. Por isso que é importante sempre olharmos para a questão da alma. Como eu estou, o que eu estou sentindo, é abrir um espaço para que essas questões possam surgir. Eu preciso falar no assunto. Infelizmente, o suicídio, ele ainda é um tema muito difícil, é um tema que traz muitos tabus, traz muitos questionamentos. Então, assim, esse ano nós tivemos vários simpósios sobre isso, que é importante falar, e não só no mês de setembro, né? O mês de setembro é considerado o mês de prevenção, mas na verdade o suicídio ele acontece o tempo todo. Então, essa prevenção ela tem que ser o tempo todo. Exato. E não só em setembro. Exatamente. Né? Inclusive, assim, se o dia tem 24 horas e mais de 30 pessoas se matam por dia, nesse instante acabou de morrer mais um. E aí, assim, eu queria aproveitar e fazer um comentário, né? Que, assim, à vontade. Provavelmente, o ano que vem, existe um projeto que eu tenho mais 2 colegas nesse projeto e nós estamos pensando em criar, se tudo der certo, um simpósio sobre isso. Aliás, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você vai falar sobre esse seu projeto, que é importantíssimo e que precisamos, que também tenhamos apoio, né? A gente precisa de apoio, porque isso tudo tem um investimento. Então, para o próximo bloco você vai falar sobre, só sobre isso do seu projeto, que ela lida direto com essa coisa de suicida. Ela teve outro dia fazendo uma palestra numa escola, que eu não vou citar o nome, e sobre suicídio, e uma das mães esteve com ela dizendo que a filha dela estava aparecendo toda cortada em casa. E isso mostra que está sofrendo, e o próximo passo será o quê? O suicídio, porque é exatamente aquele do desafio, né? Sim. Que é um absurdo, né? Bom, eu vou fazer o próximo bloco agora, tá? E a gente já volta.